Boa tarde, pessoal. Estou aqui na academia do grão-mestre José Gomes, e nós vamos fazer uma entrevista com ele e com o grão-mestre Zezé Andrade, como sendo parte do meu trabalho para exame de faixa preta. E eu espero que vocês gostem do que vão ver, porque para nós é uma honra ter essas duas figuras ilustres do nosso jiu-jitsu aqui, ok? Vamos lá? Boa tarde, gente. Para mim é um prazer, uma honra poder aqui entrevistar essas duas lendas vivas do jiu-jitsu no nosso estado, né? No nosso país, o grão-mestre José Gomes e o mestre Zezé Andrade, que tem uma longa história aí para nos contar. E lembrando que essa entrevista faz parte do meu exame para faixa preta. E repito, agradeço de antemão a disponibilidade dos dois, e para mim é uma satisfação imensa, sem igual, tá? Mestre José Gomes, grão-mestre, prazer e satisfação poder estar falando com o senhor aqui, tá certo? Eu queria começar perguntando para o senhor, que o senhor falasse um pouco da origem da nossa arte marcial, do jiu-jitsu, né? Um pouco sobre a história do jiu-jitsu no mundo, né? E como ele veio parar aqui no Brasil, no Nordeste, né? E no seu estado, que é a Paraíba, e agora Pernambuco, né? Faça para a gente um breve relato, por favor. O jiu-jitsu conta a história, né? Que ele surgiu na Índia, foi descoberto pelos monges budistas na pregação pelo budismo. Então eles iam para a China, e para não ferir os adversários de morte, né, que usava-se espada e lanças na época, eles descobriram as artes marciais, né? Então foi levada para a China, da China foi para o Japão, o japonês aperfeiçoou. Aí no fim do século XIX, os japoneses enviaram alguns emissários para os Estados Unidos, né? E, consequentemente, essas pessoas chegaram aqui ao Brasil, né? Nas pessoas do Conde Koma, né? O Mitsu Maeda, o Ito e Satake Ono, que eram discípulos de um grande campeão e mestre japonês chamado Sakuhiro Yamamoto. Então, esses quatro ases, Satake, Ono e Ito e Maeda e Ito eram os melhores dos quatro, né? Eram chamados lá de os quatro reis. Então, Ito formou o Geomori, o Tokusampu, e o Geomori foi para os Estados Unidos, e no início do século, em 1929, ele chegou ao Brasil. Aí começou a lutar, a ensinar, inclusive ensinou aos irmãos Gracie. Inclusive afeiçoou-se muito com o George Gracie, né, que era o mais forte dos quatro irmãos. Então ele aprendeu toda a arte desse campeão, aprendeu também dos irmãos Onos, que é de outra escola japonesa, e também com o Takiano, que chegou justamente nessa época aqui. O Takiano, ele representava a escola Butokukai, que era o jiu-jitsu praticado pela Marinha e pelo Exército Imperiais japoneses. Então, ele veio para cá e nos ensinou. Inclusive, essa escola, Butokukai, ela foi fechada pelas forças de ocupação em 1946. Mas ela já estava disseminada pelo mundo, né? Lá foi para a Rússia, derivou o combate sambo, né? E veio para o Brasil, né? Então, o boom mesmo aqui foi nos anos 30, né? Foi quando a família Gracie começou, os Fada no Rio. Então, as famílias mais antigas do jiu-jitsu no Brasil é a família Gracie e também os Fada no Rio. E os Fadas são os únicos que não aprenderam com os Gracie, né? Porque o professor deles, o Luiz França, aprendeu diretamente com os professores dos Gracie, né? O Geomori, os irmãos Ono e Takiano. Então, essa arte, né? Butokukai, aí a gente aprendeu o Kodokan, que é o jiu-jitsu mais esportivo, e a Butokukai, que é um jiu-jitsu assim, mais profissional, vamos dizer, né? Então o Takiano, ele ensinou a gente. O nosso primeiro mestre, Bill Sormar, que chegou em Campina Grande em 1957, ele tem aprendido com esse Takeuano e também com o George Gracie. O George Gracie, ele viajava pelo Brasil, foi o único dos Gracie que ele lutou, que lutador, que ele era lutador profissional mesmo, ele formava uma equipe, inclusive com esse Takiano, que foi seu professor. Aí ensinou esse nosso primeiro mestre lá em Natal, Rio Grande do Norte. Depois ele foi para Campina Grande
e nós tivemos aula com ele. Vindo depois o Zé Maria Freire, que foi aluno de um professor que tinha sido aluno de George Grace também, o chamado Nilo Weber Carvalho Veloso. Era um professor que ele tinha uma academia lá que rivalizava com outra academia que era discípulo de Carlos e Hélio Grace, né? Uma de George e a outra dos outros irmãos, Carlos e Hélio. Essa academia Pedro Emetério foi um grande lutador de jiu-jitsu e submisso, invicto, nunca perdeu. Inclusive ele chegou a ganhar para o nosso avô, o George Grace, né? Eu fiquei muito satisfeito porque representei meu professor, Hélio Grace, né? Mas também o George já estava com uns 40 para 50 anos, ele estava novinho da sua idade hoje, né? Então, de maneira que esse Zé Maria Freire veio para Recife e ensinou para a gente. Foi nosso segundo professor e depois quarto. E quando ele veio para Recife, entrou outro lutador também, outro professor da escola Butokai, o Agatângelo Braga, que foi discípulo de George e também de Taqueuano. Ele ensinava o vale tudo, muita ênfase assim, a pontapés, né? Dá muita pontapé. Então ele viu que meu irmão tinha uma tendência para soltar bem as pernas, aí de forma que as primeiras lutas do meu irmão ele ganhou todas por nocaute, chutando, né? Chutava o plexo solar. Grão-mestre José Gomes, fala um pouco da sua experiência aí como professor, como praticante de artes marciais. Fala um pouco para nós do seu estilo de jiu-jitsu que o senhor disseminou. Bem, o jiu-jitsu que eu ensino é o que nos foi transmitido pelos japoneses, que é o Nippo brasileiro, né? Que é um jiu-jitsu completo. A gente faz arremesso, né? Vai para o solo e treinamos também a trocação, né? A pancadaria. E introduzimos o boxe também, que é o estilo que o Gesiel. Gesiel é uma pessoa, o grão-mestre Gesiel, na nossa incorporação ele é grão-mestre, viu? Ele é uma pessoa que ele sempre foi tradicional. Ele fez lutas de vale tudo, submission, jiu-jitsu. Como ponto de partida eu vou falar que ele é o aluno mais ilustre da família Gomes. Os Grace podem sentir assim o ciúme, mas é tudo Grace. A gente foi de George, que era o irmão dissidente de Carlos e Hélio, dos grão-mestres Carlos e Hélio, mas é tudo Grace. Então, só que esse George Grace, ele teve a facilitação de ter um grande lutador, um baluarte, sendo considerado o maior lutador do século XX, que foi o meu irmão, o grão-mestre Ivan Gomes, que era tudo, bom judoca, bom boxeador, bom lutador de vale tudo, de submission, jiu-jitsu. Então eles saíram da escola Nilo Veloso, George Grace, e Ivan Gomes foi o maior do mundo, e no Brasil é o Euclides Pereira, que foi o segundo depois do meu irmão. E outros mais, né? E quanto tempo o senhor tem de jiu-jitsu, grão-mestre? A nossa família tem 60 anos. Estamos fazendo agora 60 anos de jiu-jitsu. Começamos em 1957, né? Estamos em cima, né? E então, a nossa família, porque eu digo Ivan Gomes, o mais velho, eu do meio e Jaildo, o mais novo. Não, o filho desse meu irmão mais novo, Jaildo Gomes, ele é Jailton Cunha. Ele mora no Japão e é campeão de jiu-jitsu japonês. Nós começamos com jiu-jitsu. Antes de chegar o professor de faixa preta de jiu-jitsu em Campina Grande, no fim de 57, a gente fazia boxe, fazia submission, a gente ia lá em Campina Grande não tem praia, né? A gente ia para o sul do Bodocongó e fazia aqueles pega lá na encosta do açude, né? Aí quando terminava, todo mundo estava com as mãos, as omoplatas, cotovelo, joelho, tudo sangrando. E boxe. Aí quando chegou o professor faixa preta lá, a gente foi treinar de jiu-jitsu diretamente sobre tatames, né? Agora para o grão-mestre Gesiel Andrade. Mestre, fala um pouco aí da sua trajetória como aluno, como mestre de jiu-jitsu para nós. Como aluno, eu comecei em 69, 70, por aí. Minha mãe era funcionária pública junto com José Gomes. Aí lá, naquela época, ela me apresentou a ele. Tinha um funcionário lá que era motorista, o filho dele fazia jiu-jitsu na academia de Zé Gomes e Ivan Gomes, né? Antigamente a academia era dos dois, né? Ivan Gomes e Zé Gomes. Aí colocou a gente para treinar lá na academia.
O Zé já treinava lá com o Zé Gomes. E nós ficamos alguns meses treinando lá. Depois ficava difícil, né, na época, porque a gente morava distante. E eu me transferi para a Academia de Antônio Sacramento. Aí fiquei até 71, por aí, 71. E depois viajei para o Rio de Janeiro. Aí, no Rio de Janeiro, treinei em algumas academias lá. Uma das mais conhecidas é a Academia do Índio, que era o Adir de Oliveira. E depois, nos anos 80, voltei para cá. Minha mãe ainda era funcionária pública do IAA e Zé Gomes já tinha se afastado da repartição, né? E estava só com a academia. Aí voltei a treinar na academia dele e mais tarde treinava na academia dele e na academia de Ivan Gomes em Campina Grande. Aí peguei a faixa preta, através de Carson Grace, peguei o regulamento e começamos aqui a fazer as primeiras competições de jiu-jitsu. Isso no início dos anos 80, 81. Aí foi crescendo. Na época, em 81 tinha 4 academias. Já no finalzinho de 81 foi que foram surgindo outras e foram crescendo. Hoje toda academia praticamente tem aula de jiu-jitsu. Isso graças aos esforços da minha equipe, né? Porque foi minha equipe que foi levantando jiu-jitsu aqui até hoje. Hoje já tem muita gente famosa hoje aqui no jiu-jitsu. Mas anos 80, anos 90, o maior destaque foi a nossa equipe. O nosso trabalho vai fazer uma correlação entre a filosofia das artes marciais, no caso do jiu-jitsu, e a formação cognitiva, ou seja, o caráter, a formação psicológica dos praticantes. Então, assim, grão-mestre José Gomes, qual seria a filosofia do jiu-jitsu, ao seu ver? A filosofia do jiu-jitsu, em primeiro lugar, transmitir saúde e estabilidade emocional ao praticante. E é uma pessoa que ele vai procurar buscar informações em todos os âmbitos para poder transmitir essa filosofia para os alunos. Inclusive, nós sempre treinamos sob orientação médica. Eu tinha um grande amigo meu que era psiquiatra, ele enviava muitos alunos lá para a academia e essas pessoas, eles se davam muito bem com a prática do jiu-jitsu. Então é assim, né? O jiu-jitsu busca o bem-estar físico para formar um caráter forte, né? Pessoa emocionalmente equilibrada, bem relacionada, simpática. E a arte ela é só para ser disputada no tatame, e para aqueles que são mais assim intrépidos, aventureiros, aí vão para o ringue, né? Fazer o MMA hoje, né? Então, é assim. Grão-mestre Gesiel Andrade, qual seria a filosofia do jiu-jitsu para o senhor? A filosofia seria autoconfiança, segurança em tudo que vai fazer. Porque à medida que você vai treinando, se aperfeiçoando, você vai buscando vencer a luta, mesmo que você perca aquele combate, mas você vence porque ganha conhecimento e também ganha respeito ao adversário. Você procura melhorar o nível técnico para depois equiparar aquele adversário ou melhorar ainda mais que ele. Mas o objetivo é sempre você estar tentando se superar, tentando melhorar também como pessoa, respeitando os adversários, respeitando as pessoas. Como defesa pessoal, você tem confiança, adquire confiança porque você sabe que hoje tem muita violência, você entra em qualquer lugar confiante. Inclusive para ajudar uma pessoa que necessita de uma defesa contra um ataque de qualquer agressor, qualquer malfeitor. Então isso é importante na vida da pessoa. Ela sair para qualquer lugar confiante, sem ter medo de entrar e sair de qualquer lugar. Grão-mestre José Gomes,
Queria que o senhor falasse assim rapidamente o que vem à sua mente quando a gente escuta a palavra ética. A ética é uma coisa muito importante, né? Respeitar assim, os valores das pessoas e ter um comportamento exemplar. Isso em tudo na vida, né? Mestre José Andrade, a palavra respeito. Respeito. É você respeitar as condições das pessoas, o grau que ela se coloca como professor, aluno, a situação econômica que ela vive, a situação de deficiência ou hipereficiência, né, que ela tiver. Todos são iguais, todos merecem respeito, cada um na sua capacitação, cada um na sua atividade. Nós devemos transmitir sempre um bom exemplo para que não haja distorção, alguém não se desvie da conduta do bom cidadão para a conduta do mau cidadão, né? Grão-mestre, tolerância. Tolerância, isso é uma palavra que é imprescindível, né? Porque os ânimos, quando se exaltam muito, aí você tem que entender, né? E procurar equilibrar e harmonizar o ambiente. Então, essa palavra tolerância é muito importante. Mestre Jaziel, o senhor poderia falar sobre lealdade? Lealdade é o seguinte, é a atitude que você deve tomar com seus professores, seus educadores. Eles vão transmitir tudo aquilo que você vai aprender ou está aprendendo. E isso é muito importante para a sua vida de um modo geral. Então, o respeito a quem lhe educou, família, professores, isso é muito importante na vida. Honra. Honra é uma palavra muito importante, né? A pessoa tem que... A honra acima de tudo, né? Que engloba essas palavras anteriores que você falou aí. Respeito, lealdade. Então, a honra é uma coisa que não se vende, não se compra, né? Ela é inerente ao ser humano. Então é muito importante a honra. A minha definição é essa, né? Bom, e os senhores acreditam que, através desses valores que nós falamos, dos princípios filosóficos das artes marciais, tudo isso pode formar o caráter do cidadão, ter a construção cognitiva dele? O senhor acredita que isso é possível? Que através da arte marcial nós construímos pensamentos agregados a esses valores? Totalmente de acordo, né? As artes marciais ajudam muito na formação do caráter, né? Como o grão-mestre falou aí, né? A disciplina, o bem-estar físico, o autocontrole emocional. Então, são coisas imprescindíveis para a formação de um caráter sólido. O senhor também acredita? Acredito sim. A arte marcial, a educação física de um modo geral, ela é importante para o ser humano, para ele se desenvolver, para ele ter melhor saúde, melhor qualidade de vida, estilo de vida. É muito importante isso, tá certo? Então, para a vida de um modo geral, a arte marcial, como todo esporte, né, mas principalmente a arte marcial porque ele desenvolve a antecipação ao ataque, o reflexo, a percepção. Isso é muito importante para todas as atividades da vida. Grão-mestre José Gomes, falando sobre filosofia e valores das artes marciais na formação de caráter cognitivo das pessoas, o senhor tem algum exemplo de aluno ou de conhecido seu próximo que tenha mudado o seu comportamento, o seu caráter, tenha sido construído para melhor através das artes marciais? Você poderia falar para a gente? Olha, inúmeros, eu não vou falar porque são muitos casos, porém eu cito o caso do meu irmão, o grande campeoníssimo Ivan Gomes. Ele era uma pessoa que, antes de conhecer as artes marciais, propriamente o jiu-jitsu, ele era uma pessoa brigona, era um verdadeiro street fight e um country fight também, que a gente morou em fazenda. Então meu irmão, em criança, ele pegava aqueles meninos ali, o cabresto do cavalo, ele dava umas lapadas nas crianças. A meninada tem o medo dele danado. E quando fomos morar em Campina Grande, aí ele também era. Ele não era arruaceiro, né?
Mas normalmente ele tinha um físico privilegiado, aí aqueles fortes, né? Mandava aquela isca na frente, como ainda hoje acontece isso, né? Aí ele quebrava ele estava todo mundo, ele quebrava. Ele já chegou a combater assim com 15, 20 pessoas e ganhava para todo mundo. Não adiantava quebrar garrafa na cabeça dele, cadeira, porque ele assimilava tudo isso e terminava ganhando. Então, quando ele entrou nas artes marciais, especialmente no jiu-jitsu, ele mudou totalmente da água para o vinho, né? Ele entrou, conheceu gente muito importante, começou a frequentar os melhores clubes sociais da época. Entrou assim em alta sociedade, né? Inclusive quando ele veio para Recife, aqui começou a frequentar os grandes clubes, né? Internacional, Cabanga, esses clubes todos, né? Que nós conhecemos, porque não dá para enumerar todos, né? Mas o melhor exemplo que eu tenho é na família, meu irmão. Então o jiu-jitsu transformou a forma de ser do grande campeão Ivan Gomes, através dos valores. Totalmente. Totalmente, né? Grandes amizades ele tinha, inclusive na época do governo militar, ele era muito amigo do futuro presidente João Batista de Figueiredo, que eles se conheceram lá na academia, lá em Copacabana. Grão-mestre Jeziel, o senhor vive exclusivamente do jiu-jitsu como fonte de renda ou o senhor tem outras fontes de renda? Não, acredito que poucas pessoas vivem só do jiu-jitsu, né? As pessoas dão aula de jiu-jitsu, convivem no jiu-jitsu pela saúde, pela própria filosofia de vida, pelo estilo de vida, né? Mas quem trabalha com arte marcial sabe quem é professor de artes marciais sabe que não ganha dinheiro. É só amor ao esporte mesmo, amor à arte marcial, aos valores que a arte marcial está envolvida. Grão-mestre José Gomes, qual é a sua missão, grão-mestre, enquanto mestre de jiu-jitsu, enquanto professor, enquanto orientador, qual é a sua missão? A minha missão é justamente difundir o esporte, formar valores e caráteres, né? Então, através da arte marcial eu me completo. Então a minha missão é preparar essa criançada, essa rapaziada, para que futuramente eles possam nos suceder fazendo um trabalho como nós estamos fazendo agora. Muito bem. E a sua, grão-mestre Jeziel? Forjar campeões, cidadãos de bem, pessoas que têm confiança no que fazem, nas suas atividades profissionais, esportivas, e lutam e trabalham com dignidade, numa concorrência leal. Isso aqui é importante. Lá em cima. Por fim, se o senhor tivesse que dar uma dica para quem quer se tornar um campeão na vida e no esporte e na luta, qual seria a recomendação, uma dica que o senhor daria? Bem, ele precisa ter determinação, vontade e cuidar do preparo físico, mental, psicológico, né? E procurar fortalecer, né? Não só o seu corpo, sua mente, como o seu espírito e finalmente o caráter, como se falou tanto agora. Então é isso aí, né? Ele tem que ter uma escolha, força de vontade, determinação e trabalho, né? Trabalhar. Esse é o segredo, né? É, correto. Mestre Jeziel. Para você ser um vencedor, você tem que estudar muito, se dedicar, treinar. Na vida é estudar, se alimentar bem, ter boas atividades físicas. E na luta é treinar muito, corrigir as dificuldades no treino, aprimorar a técnica e ter determinação, que você consegue ser campeão. Agora, para finalizar aqui mesmo, né? É uma pergunta inédita aqui que surgiu à mente. Nós vemos aqui duas gerações de alunos do grão-mestre José Gomes. O mestre Jeziel Andrade e Paulo Camilo. Paulo Camilo, né? Então a gente vai saber aqui, vou perguntar aqui ao Paulo Camilo. Você faz parte de uma geração nova de alunos do grão-mestre José Gomes. Então fala pra gente aí o que é que você tem aprendido com ele, não só da parte de luta, da técnica, do jiu-jitsu, mas também da formação do caráter, dos valores. O que é que você acha disso aí? Fala pra gente um pouco aí, fala pra galera.
Ele ensinou a respeitar as pessoas e também ele passa muitas técnicas e também ele é muito bom como professor e como mestre. Você sente que, como ser humano, você deu uma evolução ao passar a ter o jiu-jitsu e o grão-mestre José Gomes na sua vida? Sim, é verdade. E agora vamos para uma outra geração de aluno do grão-mestre José Gomes, que, através da própria palavra dele, falou que era o mais ilustre dos alunos. Não só em forma de competição, como também como empresário, assim, organizador. Ele organizou grandes eventos aqui. E tem uma leva de professores aí que não está no gibi, viu? Os maiores, a metade dos professores de Pernambuco passaram pela mão dele. Para mim é um motivo de muito orgulho. E ele é batalhador, viu? Essa carinha de santo dele, ele lutou também, vale tudo. Então tá aí, diante de tantos elogios, o que é que o aluno mais ilustre do grão-mestre José Gomes tem a dizer sobre ele e sobre a formação do caráter que ele ajudou a construir no senhor? Humildade, né? Zé Gomes foi um dos maiores lutadores do mundo, né? Ele não saiu do Brasil, mas viajou o Brasil todo, vencendo todas as lutas que ele fez. Derrota pode ter tido algumas, mas mesmo com a derrota ele se sentiu vitorioso, sabendo que ele fez aquilo que aprendeu, aquilo que ele queria fazer. Então, eu me sinto também orgulhoso de ter um mestre como Zé Gomes. E isso eu passo para os alunos também. Essa humildade, essa confiança. Eu tenho confiança que eu sei que eu adquiri a melhor técnica que existe para a luta de MMA, para a briga de rua, para a competição do jiu-jitsu moderno. Então toda a base, certo? Toda a estrutura para eu ter a bagagem que eu tenho, que se você ver algumas trocações, algumas competições que eu fiz, você vai ver que eu domino bem a arte do jiu-jitsu e do vale tudo. Isso graças à família Gomes, graças aos outros professores também que eu tive. Eu tive vários professores, não vou citar porque são muitos professores. Isso me fez uma pessoa de bom caráter. Então, ninguém pode falar mal de mim. Se falar, está inventando. Porque eu sempre conduzi minhas aulas, sempre ensinei para as pessoas os melhores exemplos de vida. O respeito, a humildade, a consideração. Isso é que eu acho importante na vida. Dizem que a mão de um lutador de jiu-jitsu tradicional, ela é calejada, né? Ela é uma mão que você, ao apertar a mão, você já sente a firmeza do veio do lutador. Então eu queria apertar sua mão aqui e lhe agradecer, tá certo? Rapaz, aqui a pegada é forte, viu? A sua não fica por baixo, não, viu? A sua está muito firme, viu? Nada, que é isso. Mestre, é uma honra, certo? Uma honra estar com vocês. Ter participado aí, ter tomado esse tempinho de vocês. É uma satisfação. Mas para mim é uma satisfação que eu nunca vou esquecer. E eu espero que a gente possa levar a mensagem para o resto do grupo aí e que seja proveitoso para todos, ok? Então, encerrando aqui, foi muito importante para mim, na minha formação também, na minha experiência de início de uma nova caminhada, que é a faixa preta, ter tido essa chance que poucos têm, de poder conviver com vocês dois ícones, duas lendas vivas de um jiu-jitsu muito eficiente, que é o tradicional e é o que a gente vai procurar levar aí como legado para o resto dos tempos, ok? Muito obrigado. Os.